saber que honrou o pai e mãe. Jesus. Pode saber que honrou o pai e mãe. É por isso que eu gostava da educação antiga. Aleluia, Jesus. Honrava pai e mãe, meu querido, e era honra. Era honrar, era respeito. É ter respeito por pai e mãe. Isso é primeiro mandamento com promessa. E você deve ensinar isso pro teu filho, sabe por quê? Porque tem muito pai e mãe hoje que educa o filho através da negociação, através da chantagem. Meu Deus. Como é isso, pregador? Chega no restaurante, põe um prato com verdura. Eu não gosto de verdura, não. Misericórdia, tá queimado. Aí tem que comer, né, irmão? Aí o pai põe verdura, põe beterraba, põe broa. A criança fala, não quero. Aí o pai fala assim, filho, comer isso aí, chegar bem ali, o pai te dá um presente. Tá errado. Ela tem que sentar na mesa, ela tem que ver aquele prato, ela tem que falar, isso é pro meu bem. Aleluia. Isso é pro meu bem. Isso é porque eu preciso, é pra minha saúde. Aleluia. Irmão, eu tenho uma coisa comigo que eu gosto de esporte. E eu aprendi a correr, eu adaptei o meu corpo pra correr. Tem dia que eu corro 10 quilômetros. Tem dia que eu corro 12 quilômetros. E meu pai olhou pra mim e falou assim, ó, você não vai mais correr se você não comer verdura. Aí eu olhei e falei, não é nem por causa disso, sabia? É por causa da minha saúde. Aleluia, É por Deus. causa que eu preciso. É por causa que tem muita doença disposto para mim saber. Ei, a criança chega na igreja e começa a bagunçar. A mãe olha e fala, se ficar quietinho, deixar a mamãe prestar atenção, te dou uma pizza no final do dia. A criança senta lá, menina, cai no mistério, adora, por causa da pizza, não é por causa de Deus. É por causa da pizza. Então ensina o teu filho, ó, tem que honrar a Deus. Aleluia. Chegou na igreja, senta calado e presta atenção na palavra. Tem que ser assim logo, sabe por quê? Porque gosta de conversar com uma beleza. Criança é muito que gosta de conversar. Então, ó, eu chegava na igreja com uma mamadeira de carrinho da Rodinhas, era Aleluia. pegava os carrinhos e começava a andar debaixo dos bancos. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, amanhã você vai sentar nesse banco, vai prestar atenção na palavra, e ainda eu vou te perguntar, sabe por quê? Porque eles não me aguardem. Quartinho. Eu cheguei na igreja, sentei, prestei atenção na palavra. A partir daí foi todos os dias, e foi aí que eu esperei a pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu sentava aqui na frente, ó, e olhava fixo pro pastor que estava pregando, e eu comecei a admirar aquilo. Eu comecei a conhecer o que é Deus. Olha o que a Bíblia diz: apresenta Deus para o teu filho, apresenta a palavra de Deus para o teu filho, educa o teu filho dentro da igreja, educa o teu filho com doutrinas e mandamentos bíblicos. Aleluia. Irmão, eu sei que o tempo está curto, mas você precisa ensinar a palavra de Deus, que isso vai ser útil. Presta atenção. A mãe está lá na tarde, pega a lancheguinha do filho, pega a maçã, o sanduíche, a pitininha. Deus, vontade. Fechou? Vamos para ele. Meu querido, o bebê até que vai. Agora uma criança que já tem 4, 5 anos não vai não, viu? Não vai não. Ei, que é? Igreja é lugar de comer, não. Igreja é lugar de bate-flete? Não. Igreja é lugar de você conversar. Onde que igreja foi lugar de você conversar? Desde que igreja foi criada para quê? Para você adorar o nome de Deus. É porque ele não está aqui, mas eu tenho um sobrinho chamado Daniel, ele morou comigo, agora ele foi para a Espanha. Ele morou comigo. E chegava a hora, o tempo estava dormindo. Eu comecei a falar, meu Deus. Minha mãe chegou em casa no outro dia e falou assim, ó, você vai dormir a tarde inteira. Chegou na hora do culto, vai ficar ligado para ouvir a palavra de Deus. Meu querido, igreja é lugar de dormir? Não! Ensina a criança, igreja é lugar de adorar ao Senhor. Igreja é lugar de glorificar e de bendizer o nome de Deus. E a tua criança tem que aprender isso desde cedo. Agora a criança nem
esse pica-pau, eu quero dizer que todos os desenhos da Globo, do SBT e da Record, primeiro, antes de passar, passam por rituais, viu? Satânicos! Vigia com teu filho, vigia os desejos, vigia a tua casa, apresenta a Deus para o teu filho. Amém? Irmãos, pegue na mão do teu irmão agora, pegue o teu filho aí agora. As crianças que estão aqui, pegue na mão aí uma da outra. Pegue no ombro do seu amigo do lado. Pegue no ombro dele aqui, ó. Fica bem assim, ó. Bem isso. Pegue no ombro. Eu queria agora que você orasse. Aleluia. Pelo seu amigo do lado. Eu queria que você orasse agora para Deus. Colocar você um bom comportamento. Para Deus te colocar. Adequar. Honrar pai e mãe. Respeitar pai e mãe. Porque é isso que Deus quer. A tua família, ela tem que ter honra. Criança nunca vai ter honra se o pai não honrar a mãe dele. Aonde que a criança vai ter honra se a esposa não honra o marido? Aonde que a criança vai ter honra se o marido não honrar a sua esposa? Ei, dentro da tua casa, dentro do teu ministério, dentro da tua igreja, deve haver honra. Deve haver honra. Honrar a Deus acima de tudo. Charada do mineiro, na ministério. Você, pai, você mãe, intercede aí. Ora pelo futuro do teu filho. Ora pelos futuros pregadores. Ora pelos futuros ministrantes. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te clamar aqui agora. Eu quero te bendizer aqui agora. Eu quero te pedir, eu quero te invocar, ó Deus. A tua presença, o teu Espírito sobre este lugar. E eu quero orar agora por crianças que estão na cama de hospitais sofrendo. Crianças que estão conhecendo o mundo porque os pais não sabem educar. Ó Pai, a sabedoria primordial, ó Pai, na vida de um pai, na vida de uma mãe, na vida de uma família, ó Deus. A honra é primordial na vida de uma família, ó Deus. Ó Pai, a Bíblia diz que a porta que tu abre, o homem não fecha. E a porta que tu fecha, o homem não abre. Então agora Deus vai abrindo as portas de honra, vai abrindo as portas de respeito, vai abrindo as portas de bênçãos, ó Deus. E vai fechando as portas do desrespeito, vai fechando as portas da desonra, vai restaurando a tua casa, vai restaurando o teu povo, vai movendo o teu povo, vai movendo a tua casa. Aleluia! Senhor Deus, quando essas crianças chegarem agora em casa, quando o pai e a mãe agora abrir a porta da sua casa, ó Pai, eu quero que você envie um anjo lá agora. E comece a mudar toda a história, comece a mudar toda a situação. Pai, muitas vezes tem crianças que não têm pais evangélicos. Ei, através da vida dela, Deus vai restaurar tudo. Jesus. Através da vida dela, Deus vai evangelizar tudo. Mandube-me, rei. Tanto e, Senhor Deus, eu intercedo agora e peço a tua atenção pelo Ministério Infantil da Assembleia de Deus. Por essas crianças que estão fazendo aqui presente, adorando o nome do Senhor. Que a tua presença seja real. Que o teu poder seja real. Que o teu amor seja real. Aleluia! Seja real em nosso meio. Dá glória a Deus. Aplauda o Senhor. Irmãos, coloque essa palavra dentro da tua casa. Porque eu tenho certeza que em Brasília, os ministérios infantil ainda tem muito dom, ainda tem muito talento para se descobrir, ainda tem muito que estar preso. Então não limite o ministério do teu filho, não limite o chamado dele, não limite. Porque nós, o povo evangélico, está precisando disso. Amém, irmãos? Para mim foi uma honra estar aqui. Para mim foi um prazer estar aqui com meus pais, com os meus amigos, com a minha família. Que Deus possa estar abençoando a irmã. Que Deus possa estar abençoando o ministério infantil. Que o poder e a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar na tua família, possa estar dentro da tua casa, possa estar no teu filho. Em nome de Jesus. E que a honra não falte, que o respeito não falte, mas
querendo encerrar, mas o Espírito de Deus me incomodou. E eu gostaria de fazer um convite às crianças nesta noite. Deus falou com vocês de forma linda e tremenda. E nesta noite eu quero pedir para aquela criança que sentiu algo diferente, uma chamada, um toque do poder de Deus, você vai vir aqui na frente. E esse rapaz de Deus vai estar orando e impondo as mãos sobre a sua vida. Porque Deus quer levantar mais crianças cheias do poder de Deus. Amém? Eu quero convidar você que sentiu. Vem aqui porque Deus tem uma bênção para você aqui ainda para te entregar. Vem correndo, não demora não, porque nosso tempo está acabando. E eu gostaria de pedir aos irmãos que são os pais do irmão, os pastores que estiverem aqui, vocês não vão olhar para frente não, é para cá, para nós. Aleluia. Porque agora o que Deus tiver que fazer na sua vida, você não tem que olhar para trás. E aqui nós não vamos contar para ninguém. Mas deixa Deus te usar hoje. Deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer hoje na sua vida. Talvez você estava preso a muitas coisas que Deus não quer.